Nessa aula, nós vamos discutir um pouco sobre análise fatorial. O modelo de análise fatorial foi introduzido por Spearman em 1904 e é um modelo que se diferencia um pouco do modelo de componentes principais, porém tem algumas semelhanças. Aqui vamos seguir a seguinte notação: x é um vetor aleatório de ordem p por 1. Mi é o vetor de médias, também de ordem p por 1. Sigma é a matriz de covariâncias de ordem p por p, é a matriz teórica. E P é a matriz de correlação, também de ordem P por P, e sendo também a matriz teórica. Z é o vetor x padronizado. Então, Z aqui é o vetor x subtraído da média, né, com as variáveis subtraídas da média, divididas pelos respectivos desvios padrão. Tá? Então, aqui o x é o vetor aleatório normal, né, na sua forma usual, e o z é o vetor com as variáveis em x padronizadas. No modelo fatorial, supõe-se uma relação linear mútua, né, entre as componentes padronizadas. Aqui eu estou pensando no modelo fatorial sendo analisado, sendo construído com base aí na matriz de correlação. Então, aqui as variáveis padronizadas Z1, Z2, Zp, elas estão linearmente relacionadas com fatores. Fator 1, fator 2, fator n. E nesse caso, m destes fatores estão relacionados com as variáveis Z1 a Zp de forma mútua e linear. De tal maneira que podemos entender esses Lzinhos como sendo coeficientes, né, dessas relações lineares. Como lá na regressão linear, também temos as parcelas de erros, né? Os erros estão aqui também nas relações, nas equações lineares. Então, mutuamente, temos m fatores afetando, né, as variáveis de interesse, que nesse caso aqui estão padronizados. E o modelo é um modelo com equação, são múltiplas equações lineares e acompanhadas aqui pelas respectivas parcelas de erro. O problema a ser respondido aí com análise fatorial é encontrar a quantidade destes fatores e também estimá-los, formando scores, né, tal como feito na análise de componentes principais. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos dados de dimensionamento, como por exemplo peso, altura, etc. Dados de dimensionamento corporal, por exemplo. E essas informações estariam sendo confrontadas aí com preferências, tipos de roupa, alimentos, tipo de entretenimento, etc. Né? Então, por exemplo, o perfil da pessoa, né,
estaria interferindo aí nas suas decisões. Nesse caso, poderíamos ter aqui os fatores e aqui teríamos as variáveis. Os fatores f contra as variáveis. E aí, primeiro, teríamos que saber quantos destes fatores seriam suficientes para que a gente tivesse uma boa explicabilidade da matriz de correlação que nesse caso se utilizaria a matriz de correlação amostral. E aí as variáveis E seriam as variáveis de tipo de roupa, tipo de alimentos, entretenimento. Aqui também poderia entrar idade, né? Idade, etc. Um resultado deste modelo poderia ser dado pela construção de scores, porque os fatores vão ser estimados e vão se construir scores por indivíduo, ou seja, cada indivíduo vai ter um score e esse score vai ditar o estilo ou a sua preferência, a preferência do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa alta pode estar mais associada, né, pode apresentar uma preferência, né, por determinados tipos de roupa, bem como alguns tipos de entretenimento. Então, nesse caso, os fatores, né, associados à altura, né, o fator altura, né, representaria, né, uma maior correlação com algumas variáveis de preferência, né? Por exemplo, associado a alguma variável que fosse representativa de um estilo ou um tipo de roupa, por exemplo. E também estaria mais relacionado, né, esse fator altura estaria mais correlacionado também com a variável que representasse, né, algum tipo de entretenimento, tá certo? No caso do modelo fatorial, o objetivo aqui é substituir, né, as variáveis Z1, Z2, ZP, né, e por fatores. Os fatores, né, a quantidade de fatores deve ser escolhida de maneira a que se tenha uma representatividade nessa matriz de correlação amostral. Então, esse M vai ser um número menor, a preferência é que seja menor que o P. A preferência é que o M seja um número menor que o P. Existem duas maneiras de se construir modelos de análise fatorial. Uma delas é quando não se conhece o número de fatores. Esse número de fatores precisaria então ser investigado por meio de uma análise exploratória. Ou seja, nesse caso, nós teríamos o exemplo de uma análise fatorial exploratória. A análise exploratória seria quando nós precisaríamos investigar a quantidade de fatores utilizados no modelo. Uma outra análise fatorial pode ser feita por meio da estratégia confirmatória.
nesse caso, já sabemos o número de fatores e, nesse sentido, se faz uma investigativa para se ter uma confirmação se essa quantidade de fatores é de fato suficiente e representativo. Podemos então, de forma matricial, representar o modelo fatorial por essa equação: D vezes x menos μ, o vetor x desviado da média, vai ser igual ao L, que é a matriz com os coeficientes do modelo, são os L's na equação, naquela matriz múltipla. O F são os fatores, é o vetor de fatores, mais o vetor de erros. E aqui a matriz D seria uma matriz diagonal, onde teria o inverso, né, a divisão, né, pelos desvios padrões. Nesse caso, o modelo ele é heterocedástico, não necessariamente homocedástico, pois as variâncias não necessariamente são as mesmas. Isso no caso aí de cada uma das variáveis, Z1, Z2 e ZP, que seria os inversos dos desvios padrões associados às variáveis Z1, Z2, ZP. O modelo fatorial que iremos considerar nesta aula é o modelo considerado como modelo de fatores ortogonal. Em que consiste esse modelo de fatores ortogonal? A equação é dada, a equação de forma matricial, uma equação do modelo, a matriz D sendo a matriz diagonal com o inverso dos desvios padrões das variáveis Z1 a ZP, e temos algumas hipóteses nesse modelo de análise fatorial ortogonal, modelo ortogonal. A primeira, fatores com média zero. A segunda, a variância dos fatores é unitária e eles são não correlacionados, porque a matriz de variância e covariâncias dos fatores é igual à identidade, ou seja, os fatores são não correlacionados. Erros com média zero e variância dos erros, a matriz de covariância dos erros é dada por essa matriz Psi, e essa matriz Psi ela é dada aqui por essa matriz diagonal com as variâncias dos erros, ou seja, os erros, as variâncias dos erros não são necessariamente iguais, o que indica um modelo heterocedástico. Sendo assim, a matriz de correlação é descrita pela seguinte equação. Isso é possível ser demonstrado utilizando elementos de álgebra matricial. A matriz de correlação vai ser escrita como L mais a matriz Psi. Essa equação é a equação resultante aí do modelo de análise fatorial. Então, nesse caso, a quantidade de fatores utilizada vai ser uma aproximação, vai gerar
uma aproximação para essa equação. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza a matriz de correlação amostral, né, utilizando aí, estimando-se a matriz P, obteríamos aí uma aproximação por meio da obtenção aí do número de fatores, primeiramente, e das estimativas desses fatores. Nesse caso aí, obtemos uma aproximação para essa equação. Então, nesse caso, ficamos aí com m fatores e uma aproximação para a matriz de correlação amostral. A matriz L é então representada aí pelos coeficientes na equação geral, né, do modelo. Vou mostrar aqui novamente. Então, vamos pegar aqui todos esses coeficientes, vamos mostrar isso dentro de uma matriz que a gente chama de matriz de carregamentos ou matriz de loadings. Essa matriz, quando estimada, e aí eu vou mostrar como que é feita a aproximação para essa matriz, a obtenção de uma estimativa para essa matriz, obtemos aqui uma aproximação para a matriz de correlação amostral com base aí numa estimativa para essa matriz L, que são a matriz de loadings ou de carregamentos. Por essa metodologia de análise fatorial, dada a matriz de carregamentos, a variância de uma variável padronizada, ZI, ela vai ser dada por uma soma, ela se segmenta, ela se decompõe em duas partes. Cada variância dessas se decompõe em duas partes, onde a primeira vai ser uma soma, né, na linha da matriz L, uma soma de quadrados. Então, por exemplo, na variância da variável Z1, somaríamos os quadrados, né, de todos esses carregamentos nessa primeira linha. Então, essa parte é o que a gente chama de comunalidade. Comunalidade é a parcela da variância que é comum, chamada comunalidade. Ou seja, a parcela da variância que vem dos fatores comuns. A segunda parcela, que é o psi, é o que se chama de variância específica ou unicidade. E aí é a variância particular, é a parcela particular, a parcela específica da variância que é dada pelo erro associado a essa equação aqui, essa linha da equação da variável ZI. Então, no modelo fatorial, considerando a matriz de correlação, cada uma dessas variáveis, dessas variâncias, é igual a 1. Então, eu tenho que HI ao quadrado mais PCI é igual a 1. Essa é uma equação do modelo fatorial, considerando a matriz de correlações amostrais. Por exemplo, né, matriz de correlação amostral. E aí essa equação
ela tem que ser verificada no modelo. Então perceba que temos aqui as comunalidades por variável e as unicidades por variável. Obviamente que nós, ao estimarmos a matriz L, estimamos as comunalidades e as unicidades por meio aqui dessa segmentação, dessa partição aqui da matriz de correlação amostral, né, uma aproximação para ela, por meio aqui da matriz L, L' mais Psi com chapéus, né, que eu estou indicando o chapéu por estimativas. Se utilizarmos a estimativa da matriz L, podemos encontrar percentuais da representações, né, percentuais dos fatores em termos da variância total do vetor aleatório. Podemos construir, por exemplo, razões como essa nesse tipo, onde somamos, né, os quadrados, considerando aí cada coluna da matriz, olhando nas colunas, né, ou seja, o I variando de 1 a P, então estamos variando aqui nas colunas, né, aliás, nas linhas, andando nas linhas da matriz L, né? Então o fator 1 estaria nessa primeira linha, então pegaríamos todos esses quadrados, somaríamos, dividiríamos por P, pois a variância, a matriz de correlação amostral, a soma dos elementos diagonais dela é P, e aí nesse caso a variância total seria P. E aí dividiríamos, né, essa soma desses quadrados pelo P. E aí daríamos a contribuição aí dos fatores, né, dadas aí pelas variâncias, né, as parcelas aí que contribuem pelas comunalidades, né? Então cada fator vai estar associado a uma coluna dessa matriz L, que quando estimada a gente pode obter esses percentuais. Esses percentuais seriam então as parcelas, né, as proporções de variância que são explicadas pelos fatores, né, as parcelas. E aí uma das formas de se escolher o número de fatores, por exemplo, é verificar se até que ponto, né, eu tenho um poder explicativo dessas variâncias razoavelmente elevado, acima de 80%, por exemplo. Então aqui, por meio dessas frações, né, esses percentuais, teremos, né, as projeções aí das variâncias, né, que são as parcelas explicadas por cada um dos fatores. Nesse caso aqui, o fator J. Após se obter os autovalores da matriz de correlação amostral, pode-se tomar as frações de cada um deles pelo P, obtendo-se as frações lambda-i sobre P para cada um dos autovalores da matriz. E assim pode-se utilizar essas frações para se definir um percentual de, por exemplo, ou seja, a soma desses valores ultrapassar 80%, aí na quantidade de autovalores você fixa o número de fatores a ser utilizado. Outra alternativa é se utilizar a quantidade de autovalores maiores que 1, ou seja, eu tenho que explicar ao menos uma variância de uma variável padronizada, né? Então os autovalores da matriz de correlação amostral são utilizados para se obter uma ideia inicial do número de fatores a serem utilizados. Por meio dessa equação, né,
e diz que a matriz de correlação amostral ela é aproximadamente, né, um produto, né, uma soma, né, de um produto de uma matriz L, que é a matriz de carregamentos estimada, L' chapéu, mais um psi chapéu. Utilizando o teorema da decomposição espectral, podemos deduzir um método para estimarmos a matriz L. Nesse caso, o teorema da decomposição espectral diz que nós precisamos obter os autovalores e autovetores padronizados da matriz de correlação amostral, e com esses autovalores e os autovetores podemos reescrever essa matriz como sendo uma combinação, aí, um somatório, né, desses produtos que dependem desses lambdas e desses autovetores padronizados. Nessa equação, essa parcela que eu estou destacando em vermelho, ela é devida aos fatores, os M fatores, enquanto que a segunda parcela é devida aos erros do modelo. Então, nesse sentido, se utilizarmos a identidade, essa identificação de que a matriz L' seria esse somatório aqui, e que a matriz psi chapéu seria esse segundo somatório, teríamos a seguinte definição aí para a seguinte caracterização para essas estimativas, para essa matriz L chapéu. Então, aqui nesse caso, a matriz L' chapéu linha, que vai ser igual a essa parcela que eu destaquei em vermelho, trazendo para cá, esse somatório, né, ele é equivalente a esse produto matricial. Aqui eu tenho uma matriz multiplicada por outra matriz na sua transposta, na verdade. Então, com isso, identificamos, só que aqui nessa coluna eu tenho as correlações de cada variável com os fatores que estão sendo identificados pelas componentes principais. Então, esses lambdas aqui, essa fórmula aqui, raiz de lambda é chapéu 1, essa fórmula aqui, nessa coluna tem as correlações de cada uma das componentes principais com cada uma das variáveis. E aí, nesse caso, essas componentes principais seriam identificadas como fatores, né? Elas seriam identificadas em termos de variância, né? Em termos de correlação, seria a mesma coisa. Então, por isso que esse método é conhecido por método das componentes principais, pois você identifica as correlações das componentes principais com as correlações dos fatores com as respectivas variáveis, ou seja, as correlações das componentes principais com as variáveis são identificadas de forma equivalente, né, quando se pensa nos fatores e as respectivas variáveis, no caso aqui variáveis padronizadas. E aí aqui tem-se, né, uma identificação para a matriz L chapéu. A matriz L chapéu vai ser identificada por esta parte aqui, né, que é exatamente essa matriz, né, com essas correlações de cada componente principal com as respectivas variáveis. Lembrando que isso aqui é uma matriz, né, onde cada coluna dela representa aí uma correlação da componente com as variáveis, e são P variáveis. Então, essa matriz ela tem M colunas e P linhas, né?
Então, é uma matriz com P linhas e M colunas. É uma matriz P por M. Ok? Vamos considerar, por exemplo, uma matriz de correlação inicial, né, dado aqui essas variáveis aroma, sabor, cor, né, locais de compra. Então, a matriz de correlação, né, aqui a diagonal não está sendo representada, né, mas é uma simplificação, né, dessa matriz de correlação, colocando os valores apenas são diferentes de 1, por exemplo. Com o uso dessa matriz de correlação, é possível se extrair os autovalores dessa matriz. Os autovalores da matriz. Vamos pensar aqui nessa segunda planilha, que tem os autovalores, né, por ordem aí decrescente, né, do maior para o menor. E para cada autovalor é computada a razão do lambda com a soma dos lambdas, que nesse caso aqui é 7, essa soma. Então, nesse caso, 51,91, 33,32, e aqui é acumulada, são acumuladas essas somas, de forma que com três componentes principais aqui, você teria 92,18% de variabilidade. Como o modelo de fatores, nós estamos usando o método das componentes principais, essa identificação com as componentes principais também está associada a esses percentuais de variância, né? Então, nesse caso aqui, 3 fatores seria uma opção, né? E aí, nesse caso, podemos estimar usando esta equação aqui, né? Temos os lambdas, com os lambdas temos os autovetores, e aí eu construo a matriz L. Com a matriz L é possível se utilizar, né, se obter a matriz, né, de loads estimados, né? Então aqui você tem o primeiro fator e os loadings associados ao primeiro fator, o segundo fator, os loads associados ao segundo fator, o terceiro fator e o quarto. Aqui fomos até o quarto, mas é possível reduzir essa a 3, por exemplo, 3 fatores. Nessa matriz de loadings estimada, né, já observamos aqui que existe, né, um grupo de fatores. Na verdade, o primeiro fator está muito associado a esse grupo de variáveis, né, enquanto que o segundo fator está associado a esse outro grupo, né, de variáveis. Então, veja que o que entra, que o que aparece aqui são as correlações, né, de cada fator com cada uma das variáveis, né? E essas correlações estão sendo identificadas de forma equivalente às correlações das componentes principais e as respectivas variáveis. Esse é o método das componentes principais, que é o método que nós vamos discutir nessa aula. Então percebemos, por exemplo, que antes tínhamos 3 fatores, mas que 2 fatores já representam uma associação, uma correspondência, né, desse fator com essas 3 variáveis, desse segundo fator com essas outras 3, aliás, o primeiro com as 4 e o segundo com as 3 variáveis, de tal maneira que talvez fosse interessante ficar com 2 fatores. Então, suponha aí que nós temos um modelo de 2 fatores, podemos obter então a redução, né, dessa matriz, né, para a matriz, né, 2 com 7 linhas e 2 colunas. E aí obtemos as comunalidades e as unicidades. É só acrescentar a essa matriz
as comunalidades e as unicidades. Seria aqui, né? As comunalidades seriam somar, né, quadrados na linha, né? Então 0,974 ao quadrado mais 0,174 ao quadrado, elevando-se esses dois termos ao quadrado e somando, né, obtemos aproximadamente o valor 0,979. E o complemento para 1 seria a unicidade, tá certo? Isso porque estamos trabalhando com base na matriz de correlação amostral, tá ok? Uma forma de analisarmos a qualidade desse ajuste, né, no modelo fatorial seria, por exemplo, calcularmos a matriz residual, que é simplesmente pegar a matriz de correlação amostral e subtrair da aproximação obtida por ela utilizando a estimativa do L, da matriz L, né? E também utilizando aí uma aproximação para a matriz Psi. E nesse caso, a matriz Psi se utiliza, ela é considerada uma matriz diagonal, né? Os erros são não correlacionados, então o que se utiliza são as unicidades, né, nas diagonais, né? São as unicidades nas diagonais e fora da diagonal, né, os zeros. Essa matriz residual, ela vai ser uma matriz cujos números, né, devem ser, né, os números fora da diagonal, né, devem ser valores próximos de zero, né? A diagonal a gente sabe que vai dar zero, mas os valores fora da diagonal tem que ser valores próximos de zero. E aí pode-se utilizar, por exemplo, um erro quadrático médio para saber, né, se esse erro quadrático médio é baixo, ou até mesmo uma média, né, desses valores todos dessa matriz residual para saber se essa média é um valor quanto menor, melhor, né? Então esses valores dessa matriz residual devem ser valores próximos de zero, tá ok? Bem, já analisamos aqui como que deve ser feita aí uma sugestão para estimar a matriz L, para estimar a matriz Psi, né, obter uma aproximação aí para a matriz de correlação amostral. Agora a gente precisa estimar os fatores por indivíduo. Imagina aqui que esse índice K representa o Ksmo no indivíduo e nós temos aí o fator J associado ao Ksmo no indivíduo. Como na regressão linear, a estimação desse fator é dada, né, por mínimos quadrados, ponderados nesse caso. E aí essa estimativa passa a ser uma combinação linear, né, das variáveis, das p variáveis, bem próximo lá da ideia de componentes principais. E aí, nesse sentido, o que pode ser feito? Você pode utilizar, né, como estimativa para esse score, que é o que vai ranquear os indivíduos, que é o que vai classificar, que é o que vai identificar as características, né, que vai fazer, o retorno do modelo fatorial são esses scores, né? Então aqui o que se pode fazer é se utilizar, né, as variáveis que são mais correlacionadas com esse fator para se construir esse score. E aí a correlação, né, você pode pegar a variável mais correlacionada e aí você pega, né, esse coeficiente associado a ela, né, no caso aí, na hora que for obter o score, né, por exemplo, vamos supor que para o Ksmo indivíduo, o primeiro fator traz, né, após a estimação aí
por mínimos quadrados ponderado, traz essa linha aqui, né, com essas coordenadas aí dessa combinação linear. Então, nesse caso são 7 variáveis, o vetor original, e podemos observar, né, que cada constante dessa, cada um desses valores que estão acompanhando aí, representando esses W's, representam, né, correlações, né, do fator com as variáveis, tá ok? E aí, por exemplo, aqui esse grupo com essas 4 variáveis, ou melhor dizendo, essas 3 últimas variáveis, elas não têm poder representativo. Então, nesse caso, poderíamos eliminar essas variáveis da composição do cálculo desse score. Lembrando que o intuito aqui é puramente de classificar os indivíduos utilizando esse score. E nesse sentido, podemos utilizar, reduzir, enxugar para o cálculo, simplificar o cálculo desse score por meio dessa técnica que é baseada aí nesse coeficiente de correlação. Tá? No caso aqui, se a técnica que vamos usar é o método de mínimos quadrados ponderado para estimar esses scores, a gente precisa fazer a suposição do modelo, né, de fatores, e buscar pelo F chapéu, que vai ser baseado lá, ponderado, né, pelas variâncias, porque é um modelo heterocedástico. Então, utilizando o método de mínimos quadrados ponderado na hora de estimar esses fatores, né, a gente utiliza a matriz L, que foi estimada, é só usar a L chapéu, e substituímos, né, essas variâncias, né, pelos psi chapéu. No caso, se precisar da variância desse erro, a gente troca pelo psi chapéu, e no final a saída vai ser, os scores vão ser combinações lineares das observações, dos valores observados, né, para cada uma das variáveis. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, supondo aqui que esse score seja dependente aqui dessa equação, né, score para um indivíduo K associado ao primeiro fator. Então, as correlações maiores são priorizadas e eliminam-se as correlações insignificantes, assim, mais baixas. E aí obtém-se o score desse indivíduo para o primeiro fator. E isso é obtido para todos os fatores. É um trabalho computacionalmente não tão complicado, né, estimar um modelo de fatores. Era isso que eu queria fazer nesse vídeo, dar uma explicação mais da teoria envolvida aí sobre o modelo fatorial ortogonal. Agradeço a todos e até a próxima.